Uma saudação amiga a você, meu querido ouvinte telespectador, que está presente no nosso canal, que está inscrito em nosso canal. Queria agradecer o carinho da sua audiência. Venho mais uma vez fazer um pequeno vídeo para vocês sobre o tema: o que é o neopatrimonialismo? Essa é a pergunta que vai ser inserida no nosso pequeno vídeo, uma pequena explicação. A pergunta ela vem de muitos colegas e alunos, mas especialmente ela vem de Angola, tá certo? Do nosso querido aluno Décio da Silva, um grande angolano, um estudante da contabilidade, está para formar agora e está presente também nos nossos grupos de Zap e nas nossas redes sociais. Então, para o Décio e para os demais, o que é o neopatrimonialismo? É uma pergunta difícil de ser resumida devido ao tempo, mas ao mesmo tempo é uma forma de indagação que nós poderíamos tentar fazer com que ela seja entendida, tá certo? Primeiro vamos entender o que é o patrimonialismo. Quando nós digitamos no Google, a gente vai ver diversas nomenclaturas e especialmente com relação ao patrimonialismo vai se misturar um pouco com a política. Patrimonialismo e política é um sistema de prática totalmente esdrúxula, totalmente ilícita, totalmente nepótica, o qual a pessoa utiliza o patrimônio público social como meio próprio de interesse, colocando parentes, cruzando parentes e assim por diante. No caso da doutrina contábil, patrimonialismo não tem nada a ver com patrimonialismo político. Patrimonialismo é a corrente a qual destaca o objeto da contabilidade como o patrimônio ou fenômeno patrimonial. Patrimônio este como riqueza administrável. Patrimônio este como matéria azendal. Patrimônio este como conjunto de bens ou bens, créditos e dívidas. Patrimônio que está e patrimônio que virá a ser, ou seja, patrimônio estático na sua estrutura financeira e na sua estrutura de equilíbrio, e vir a ser na sua dinâmica ou no seu complexo fenomenal. Então, o patrimônio em si é um fenômeno complexo de ser estudado. Não dá para a gente fazer aqui um resumo, até porque não é o nosso objetivo. Quem criou o patrimonialismo foi o doutor Vicente Somasi, e com isso ele organizou todos os conceitos que nós conhecemos hoje de contabilidade. Por exemplo, conceito de ativo e passivo, de qualidade e quantidade, ou tipos, né? Conjunto de investimentos, financiamentos, variações patrimoniais, alterações ou permutas patrimoniais. O conceito também ligado ao tempo do patrimônio, patrimônio como complexo, autonomia da contabilidade, a classificação específica da contabilidade como uma ciência econômico-aziendal, que é um tipo de ciência social, mas restrita às aziendas ou às células sociais. Todo esse conjunto de conceitos que hoje muitas instituições internacionais cobram para dizer que são autores, são as autoridades, eles vieram da organização do professor Vicente Somasi, que classificava o estudo do patrimônio em três partes: o estudo da estática patrimonial, o estudo da dinâmica patrimonial e o estudo da relevação patrimonial. Esses seriam os três campos. Para cada um desses campos, ele destacou dois livros grandes e também, fora esses termos, ele usava muita literatura para aprofundar em outras áreas, como a área de compustística, a área comercial, a área societária, a área de análise, a área geral e assim por diante. Então, o Masi, no campo doutrinal ou da teoria contábil, foi um dos maiores gigantes que nós tivemos. Eu acredito que até hoje a base teórica dele só tenha sido alcançada por mais dois grandes autores, que foram o Alberto Shecherelli e o Gino Zappa. Só que no campo contábil mesmo, o Alberto Shecherelli que fez essa fundamentação. Então, o patrimonialismo é a doutrina a qual fala que o objeto de estudos da contabilidade é o patrimônio. E é a doutrina que fez a contabilidade ser uma ciência autônoma. Por exemplo, advogados, juízes, economistas, matemáticos mandam em contabilidade? Não. Então, é impossível a um bom contador, a um bom contabilista
imaginar que juízes ou decisões jurídicas ou decisões normativas podem mandar no campo gnoseológico ou intelectual da contabilidade. É impossível, é inexequível e absolutamente inadequado imaginar-se assim. Então, o patrimonialismo é a base da ciência contábil. Não adianta dizer, todas as doutrinas pré-patrimonialistas, a contista de Edmond Derrange, também a crítica da Cinquecentista do Francesco Marchi, ou mesmo a visão geral teórica do Francisco Villa, que foi muito utilizado pelo Masi, ou as obras sobre conta, a função científica da conta, do Niccolo d'Anastasio, também de Giuseppe Crippa e outros mais, Bonartini e outros grandes autores, todas elas falavam do patrimônio aziendal. E a forma de estudar seu patrimônio não é igual à forma econômica, que a economia pode estudar o patrimônio, só que num ângulo mais específico, só mesmo assim especificamente ligado à função de segmentos. A economia se estuda o custo, estuda a produção, estuda o investimento, mas o ângulo é absolutamente diferente. Há uma certa, às vezes, mescla de algumas funções, só que o campo econômico ou jurídico ele não se mistura com o âmbito contábil, porque o patrimônio é estudado pela administração, pela organização, pela aziendologia, pela economia aziendal, pelo direito e pela contabilidade. Então são mais ou menos aí o que? 5 ciências, né? Nós temos a aziendologia, a economia aziendal, a contabilidade, a organização de empresas, a administração e o direito. São 6 ciências que estudam o patrimônio, principalmente, só que em ângulos diferentes. Como a física pode estudar a matéria num ângulo diferente da química, que é um ângulo diferente das ciências sociais, que é um ângulo diferente da bioquímica e assim por diante. Então, essa visão da autonomia das ciências é fundamental para os estudiosos de contabilidade. Só que quando nós pegamos o neopatrimonialismo, nós percebemos que a base é o patrimonialismo. Então, o que é o neopatrimonialismo? O professor Antônio Lopes de Sá começa a sua base estudando as obras dos italianos, dos americanos, dos franceses e dos portugueses, especialmente. Depois aprimora o seu conhecimento com as obras dos alemães. Então, nesse estudo geral, a base lógica da obra do Lopes de Sá é o patrimonialismo. Doutrina essa que no Brasil foi seguida muito fortemente por Armando Alloy, por José Amado Nascimento, por Humberto Mandarino, por Francisco Vale, por Cíberes da Rocha Viana, por Hilário Franco, por Américo Mateus Florentino e muitos outros grandes autores que nós tivemos no país. Eles todos estudavam a doutrina patrimonialista. O professor Francisco Dáurea e Frederico Hermann Júnior, que são os 2 baluartes da doutrina nacional, eram de base italiana patrimonialista. Pois bem, então o professor Antônio Lopes de Sá, ele reúne algumas ideias, inicialmente, em torno da evolução da análise de balanços. E nesse decorrer ele descobre primeiramente uma teoria voltada ao fenômeno da liquidez. Começa por aí. Depois ele aprimora essa doutrina e amplia para o estudo do equilíbrio e da rentabilidade. O estudo do equilíbrio na década de 60, com a obra Curso Superior de Análise de Balanço, e na década de 70, depois a visita ao professor Masi, com a obra Estudo Analítico da Rentabilidade das Empresas. E assim ele vai aprimorando os seus estudos até chegar, por uma recomendação do Masi pessoal, numa ampliação da sua tese do equilíbrio, a teoria do capital das empresas, que foi publicada em 1965. Ele amplia essa tese numa obra chamada Teoria das Funções Sistemáticas do Patrimônio. Há uma data de 1981 dessa obra, mas tem também algumas informações de 82. Acreditamos que ela seja realmente, varia entre as 2 datas, mas o rascunho original dessa teoria das funções nos foi presenteado pelo Dr. Jesus Pineda, porque ele tinha dois exemplares, e o Dr. Lopes Sá que tinha mandado a ele na época quando estava vivo. Pois bem, então a obra Teoria das Funções Sistemáticas é que desenhava a base
de uma relação lógica que ficava entre necessidade, uma finalidade aziendal, um meio patrimonial, e esse meio patrimonial tinha uma capacidade funcional, assim que era desenvolvido inicialmente a teoria das funções. Depois o mestre Lopes Sá percebeu que poderia haver formas para estudar o fenômeno patrimonial por razões lógicas, porque toda ciência estuda fenômenos. E os fenômenos devem envolver-se a razões lógicas. A contabilidade não estuda o fenômeno ambiental em si, nem social em si, muito menos matemático. A contabilidade estuda o fenômeno patrimonial. Então, em 86, ele começa a divulgar algumas obras da editora Tecnoprint, desenvolvendo um estudo mais amplo das funções. Ele ampliava as funções e as caracterizava numa forma nova de observar o patrimônio, não nos 3 ângulos que Masi fez. Tanto é que ele escreveu, depois de ter feito a sua doutrina, para um site português, dizendo que a sua intenção era aperfeiçoar as obras fantásticas de Masi, porque realmente o nível de Masi era muito forte e a linha de Masi era uma linha não diferente, mas era de explorar um elemento de forma mais ampla. Então, o que o mestre Lopes Sá faz? Ele não discorda da estática, da dinâmica e da relevação, mas ele coloca a relevação numa relação chamada de dimensional, ou seja, toda informação patrimonial está no campo dimensional. Depois ele pega a dinâmica e amplia ela nas funções sistemáticas e cria a relação lógica essencial, que é a natureza do fenômeno, com a mesma base da função sistemática. Como é que o fenômeno começa? Por uma necessidade ou mental do homem ou patrimonial. Ou seja, mental, eu preciso criar uma empresa. Patrimonial, eu preciso ter um resultado, eu preciso ter um pagamento de uma dívida, eu preciso ter o equilíbrio de uma empresa. Então ele cria, ele ajunta as funções sistemáticas, criando a relação lógica aziendal. Patrimonial. E depois, Masi dizia que, como estava muito preocupado com a epistemologia contábil, ou seja, com o rigor da autonomia e qualidade científica da contabilidade, ele resolve criar, então, um estudo da procedência do fenômeno sem misturar-se com ela, chamando-a de relação ambiental, que são as procedências, os continentes onde ocorre o fenômeno, né? Os entornos onde ocorre o fenômeno, e ao mesmo tempo ele usa um conceito aristotélico chamado de causa-agente. Então, para o mestre Lopes de Sá, o fenômeno patrimonial, ele não é a relação ambiental, ele não é a natureza, não é a sociedade, não é, como muitos dizem, a desigualdade social. Não, isso aí são questões éticas que nós devemos resolver. Nós devemos tentar destruir a desigualdade por meio do nosso patrimônio, da nossa função ética. Mas o objetivo científico da contabilidade não é este. É estudar a natureza do fenômeno, a essência do fenômeno, que se manifesta numa dimensão, que tem informação, e acontece dentro de uma procedência. Então eu posso estudar a causa agente do fenômeno, como o mercado, a sociedade, a cultura, a religião, inflação, deflação, o meio ambiente. Eu posso estudar o fenômeno patrimonial nesses ângulos, só que eu estudo o fenômeno patrimonial, não é um ambiente, coisa que muita gente confunde. A pessoa fala assim, a contabilidade estuda economia? Não. O fato patrimonial e econômico tem uma natureza econômica, mas nós não estudamos essa natureza, nós estudamos o patrimônio. Agora, por exemplo, se a política tributária econômica influencia o fenômeno patrimonial, nós vamos observar que a causa agente é ela, mas para nós interessa o fenômeno patrimonial. Por exemplo, imaginemos que a política tributária cresça o ICMS. O que nós vamos fazer? Vamos estudar o fenômeno patrimonial no ângulo desse crescimento. Aí eu deveria o quê? Reduzir custos indiretos. Deverei, que mais? Observar como está o volume de compra, como está o volume de produção, se o preço sobe, eu tenho queda de lucros, se eu posso reajustar os preços, se eu posso verificar o nível de endividamento, endividar um pouco mais a massa, mantendo o preço no mesmo valor. Então, quer dizer,
essas formas de relações que eu vou analisar este fenômeno patrimonial, né? Mas sempre focando nele. Eu não vou observar a sociedade, por isso que o fenômeno patrimonial, ele é social, mas eu não vou observar o fenômeno da sociedade com patrimônio, não. Eu vou observar a sociedade como uma causa agente, ou como um entorno, ou seja, onde acontece o fenômeno patrimonial, só que eu não tenho, no caso, interesse de estudar o fenômeno sociológico. Uma morte, por exemplo, para nós não é fenômeno patrimonial. O nascimento não é fenômeno patrimonial. O casamento não é fenômeno patrimonial, são fenômenos sociais. Agora, a venda de mercadorias é um fenômeno patrimonial, só que é social por quê? Porque há uma relação entre homens, há uma relação entre as entes, há uma relação entre a riqueza social individual e há uma relação do entorno social. Ou seja, o fenômeno patrimonial é social, mas o fenômeno social não é patrimonial. Então eu não posso misturar as duas coisas. Eu não posso entender o fenômeno patrimonial num ângulo meramente social. Eu não posso observar o fenômeno patrimonial como um mero fato social. O fenômeno é patrimonial para a contabilidade, sim. Para a sociologia, não. É fenômeno social, né? Ao mesmo tempo, para a economia, a venda é um fenômeno econômico. Por quê? Porque por meio dessa informação, que às vezes o economista vai falar que há uma venda, ou seja, ele vai transmitir esse dado contábil, com base no registro contábil, mas nós podemos dizer que o conjunto de vendas forma a venda econômica de uma região. Então o economista pode usar esse termo também, só que, no caso, nós não estudamos os fenômenos patrimoniais no ângulo da economia, nem no ângulo do direito. Para o direito, o fenômeno patrimonial é um conjunto de operações vindas de um contrato, ou de uma relação de direito e obrigação. Para nós, não. O fenômeno patrimonial é um fato material que tende a satisfazer uma necessidade. Então aí o professor Lopes de Sá já muda a forma de tratamento do fenômeno, que para Masi o fenômeno patrimonial eram os fenômenos sintéticos, as reservas, os lucros, as imobilizações, as dívidas a curto prazo, a longo prazo, os custos, eram formas gerais. Lopes de Sá, o que ele faz? Ele pega esses fenômenos e passa a imprimir relações múltiplas nele dentro das três relações gerais. Perceba que sempre o número 3 nas grandes teorias é um elemento mistério. Ele cria três relações, né? A relação da natureza, que é a principal, a relação da dimensão, que é uma extensão da principal para a compreensão do homem, e essas duas relações acontecem dentro de uma condição ambiental. É mais ou menos assim. Bom, então o mestre Lopes de Sá faz a sua teoria geral em 93, que é a base do neopatrimonialismo, fechando em conectivos lógicos a condição das funções sistemáticas, né, ao qual acontece o fenômeno patrimonial num conjunto de necessidade, finalidade, meio, função, que gera um círculo perfeito dentro dos ambientes internos e externos, né? Então, se fôssemos definir agora numa frase o que seria o neopatrimonialismo, era muito simples. O neopatrimonialismo é a doutrina qual aperfeiçoa o patrimonialismo, sendo um novo patrimonialismo, por meio do estudo do fenômeno patrimonial, considerando que a necessidade é o principal elemento para a consecução da função dos fenômenos patrimoniais, e ao mesmo tempo que devemos estudar esse fenômeno por ângulos de ambientes internos e externos, visando a satisfação da mesma necessidade humana. Não é apenas lucro, é liquidez, é produtividade, é uma condição social de forma geral, mas não desrespeitando o patrimônio individual. O conceito de patrimônio contábil não é um conceito necessariamente jurídico. A palavra pode parecer jurídica, porque é uma conotação do latim. Só que o conceito de patrimônio também significa administração, certo? Da riqueza. Então temos que entender isso. No caso do neopatrimonialismo, o conceito de patrimônio é este, ou seja, a riqueza material, a riqueza administrável, que visa uma necessidade mais ampla e cuja constante dessa necessidade propõe a prosperidade individual. Como melhoramos a prosperidade social? Por meio da prosperidade individual.
Então, para a sociedade reduzir-se a desigualdade social, reduzir-se os problemas sociais, destruir a pobreza humana, só é possível por meio da prosperidade. Eu mantenho a necessidade em constante movimento. Essa constante movimentação vai gerar um estado de sanidade constante, vai ter um crescimento patrimonial, e esse crescimento nós chamamos de prosperidade. Essa prosperidade, se ela for estendida em cada célula, nós teremos a prosperidade da sociedade. Então não há outro meio, outro objetivo mais sublime social do contador que promovesse a prosperidade, a fortuna dos empreendimentos. Só por meio da prosperidade nós podemos fazer evoluir todos os povos. Só por meio da prosperidade nós podemos destruir a desigualdade social. Só por meio da prosperidade nós podemos avançar as nações. Só por meio da prosperidade nós podemos administrar melhor as riquezas aziendais. Só por meio da prosperidade nós teremos uma eliminação dos problemas sociais. Assim reza a utopia, mas na realidade o axioma maior da doutrina neopatrimonial. Quando todas as células sociais estiverem em prosperidade, e sendo a prosperidade um conceito de satisfação das necessidades, ter-se-á, consequentemente, a satisfação das necessidades do homem do mundo inteiro. Então, uma sociedade a qual preconiza-se a prosperidade, haverá evolução social, haverá debelação das carências humanas, eliminação de pobreza e, ao mesmo tempo, destruição das mazelas sociais. Observe os países bem administrados, os países cuja democracia há uma liberdade econômica para a prosperidade. E observe os países nos quais as leis e também o sistema é estagnado, ou há uma concentração de renda por conta do Estado, ou há uma involução por taxação progressiva, ou seja, vários tributos. A gente percebe que o Estado não evolui, e a sociedade também não evolui. Reduz-se um pouco a função de absorção do patrimônio e deixe-se o patrimônio livre, de maneira que acometa-se crescimento aziendal. Ou seja, multiplique-se uma azienda, multiplique-se outra, e assim por diante. Dentro de uma questão de respeito ambiental, respeito humano, respeito social, teremos, consequentemente, a prosperidade. Essa forma de prosperidade é concreta nos países desenvolvidos. Não há sonegação, os custos do Estado são controlados, o nível de serviço é bom, as empresas têm uma capacidade de desenvolvimento muito grande, o emprego é pleno e há a questão ética, respeito, divisão de patrimônio, divisão de lucro e assim por diante. Então, essas teorias são confirmadas também por grandes economistas, sem conhecer o neopatrimonialismo, e mais ainda pelo neopatrimonialismo como uma doutrina moderna da contabilidade. Até hoje nós não tivemos uma doutrina igual ao neopatrimonialismo. A doutrina positiva americana, por exemplo, ela tem a linha mais de metodologia estatística, não é uma doutrina no sentido teórico. Então o neopatrimonialismo, sem dúvida alguma, faz e perfaz um caminho novo na visão contábil, na visão geral do patrimônio, e ao mesmo tempo mereceria e merece estudos experimentais e aprofundados dos seus conceitos, dos seus teoremas e testes aí das suas leis gerais. Essa, em forma geral, muito resumida, é a conceituação do neopatrimonialismo. Há várias teorias em torno dessa doutrina, Nós temos, por exemplo, teoria do risco, a teoria da liquidez, a teoria do resultado. Há uma organização das teorias gerais dentro dessa teoria geral do conhecimento, e a proposta é visar realmente a prosperidade social por meio da prosperidade aziendal. Não há outro caminho, tá certo? Então, nós neopatrimonialistas acreditamos na evolução social, acreditamos num patrimônio que não serve só ao mercado de capitais, mas a todos os mercados, um patrimônio que pode ser gerido de forma ética, um patrimônio que pode evoluir a sociedade, que é meio para o homem, não é o homem que serve ao patrimônio, é o patrimônio que serve para o homem, e é uma ciência da prosperidade, e a ciência é a doutrina moderna da nossa contabilidade, tá certo? Então, tratar de neopatrimonialismo é tratar da teoria mais ampla do conhecimento contábil da atualidade. Teoria que levou a América Latina, o Brasil, Minas Gerais, no patamar internacional de reconhecimento científico, tá certo? Espero ter resumido aí
respondida a pergunta do Décio, merece várias palestras, nós já fizemos algumas conferências em torno dessa doutrina, até mesmo para o estrangeiro, mas merece mais aprofundamentos nos seus conceitos. Forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Deixe o seu like aí se você gostou. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço. Paz e bem.